Olá, como você está? Tudo bem? Eu espero que sim. E aí, tem gostado dessa série especial do Identidade que gravamos no Amazonas? Nossa equipe foi parar em Manaus em outubro para acompanhar um grupo de 250 voluntários que visitaram e atenderam comunidades ribeirinhas, Costa do Marimba, Igarapé dos Reis e Aliança. E o Dr. Matheus foi um dos médicos que se voluntariou para esse serviço organizado pelo Instituto de Missões Noroeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você perdeu algum episódio dessa série, é só acessar a nossa plataforma de streaming, que é o ntplay.com/identidade. Lá tem todos os episódios. E caso você queira compartilhar com seus amigos, é bem fácil também, viu? Falando nisso, já aproveita, convida mais gente para assistir ao episódio de hoje com você. Basta acessar youtube.com/Novo Tempo agora mesmo e compartilhar o link com eles, combinado? Afinal, queremos mostrar para todo o Brasil como é pregar o Evangelho na prática, oferecendo não só atendimento médico e odontológico aos que não têm condições de pagar por uma consulta, por exemplo, mas também oferecendo amor e carinho a todos da comunidade. Afinal, todos são filhos de Deus e precisam sentir o amor do Pai. Aproveito esse momento para oferecer para você um guia de estudo, o mais recente lançado aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo. É a revista Esperança, a Origem de Tudo, de onde viemos. Ele foi escrito pelo jornalista e pastor Michelson Borges. Esse guia de estudo vai te apresentar respostas a perguntas mais inquietantes do mundo. Afinal, quem nunca se perguntou de onde viemos, como fomos criados ou qual é o propósito da vida? Diante dessas correntes de pensamento, de tantas correntes de pensamentos, teorias e sugestões, os cristãos encontram respostas seguras na Palavra de Deus. Por isso, o renomado jornalista e escritor Michelson Borges propõe, então, respostas a essas questões através da Bíblia e as evidências científicas inquestionáveis. Vale a pena conferir, viu? Cada detalhe desse brilhante e profundo estudo e ele pode ser seu agora mesmo. Basta você entrar em contato com a Escola Bíblica do Novo Tempo e pedir o seu exemplar. Ligue agora mesmo para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e diga: quero a revista Esperança, a origem de tudo. Ou, se você preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Você vai fazer um breve cadastro bem rapidinho e uma revista dessa daqui vai chegar para você pelo correio sem nenhum custo, viu? Isso porque temos a ajuda dos nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança. Então, peça o seu. Vou repetir para você. 12 98244 4449, que é o nosso WhatsApp, ou então telefone fixo 21 27 31 21. E pode ser agora mesmo que tem gente lá para te atender. Eu vou para um rápido intervalo, são só 30 segundos, e em seguida então você vai acompanhar a entrevista que fizemos com o Dr. Matheus a bordo de um dos barcos usados no IUGO Amazônia Experience, que aconteceu lá em outubro. Eu volto em instantes. Francisco Matheus João é natural da Angola, na África, mas mora no Brasil há quase 40 anos. É de família católica, mas o irmão mais velho foi o primeiro a conhecer a mensagem adventista. Lá vivia repetindo de ano, pois não frequentava as aulas aos sábados e foi vendo a dificuldade de exercer a sua fé em sua comunidade local. Foi isso que o trouxe para o Brasil. Aqui, estudou em escola adventista e o desejo de ser missionário foi crescendo no coração. Cursou medicina na Universidade Federal de Belém, no Pará, e depois se especializou em ortopedia. É casado com uma paraense que é enfermeira, com quem teve 2 filhos, Bianca, de 15 anos, e Miguel, de 10. Hoje, o Dr. Matheus atua como médico no Hospital Adventista de Manaus, mas frequentemente participa de maneira ativa nas missões às comunidades ribeirinhas, levando o atendimento médico à população local. Então agora estamos aqui na embarcação, voltando de uma missão com o Dr. Matheus para saber um pouquinho mais sobre a história dele. Dr. Matheus, o senhor nasceu na Angola? É isso mesmo. Eu sou natural de Angola e estou aqui no Brasil já há quase 40 anos. E é um prazer estar com vocês aqui para compartilharmos um pouco sobre a minha experiência. Conta um pouquinho para a gente da sua infância.
Então, eu sou de Angola, né, uma província, nós chamamos da província, que seria estados, né, aqui no Brasil, a mais ou menos 300 e poucos quilômetros da capital, que é Luanda. E lá num vilarejo eu nasci, né? Eu sou o caçula de 8 irmãos. E o meu irmão mais velho, ele se deslocou para esse vilarejo, a Luanda, que é a capital de Angola. E lá ele teve o contato com a mensagem adventista. Ele se tornou adventista e aí então ele foi o primeiro missionário da família. Nós éramos católicos, né? A nossa igreja era católica, então ele começou a mostrar para a família, para os seus pais, meus irmãos, a mensagem adventista. Na época era muito pequeno, né? Então nos tornamos adventistas do sétimo dia. E com quantos anos você veio para o Brasil? Você veio então com os seus pais, com a sua família toda, ou já você veio sozinho? Como é que foi? Então, depois que a minha família aceitou a mensagem adventista, isso foi um choque muito grande lá na comunidade onde eu morava. Então, os líderes daquela comunidade eles não aceitaram que a gente se transfer, né, que nós frequentássemos, né, a nova denominação adventista, inclusive a questão do sábado. Então, nós começamos a ter alguns problemas mesmo de nível filosófico, cultural, né, de costumes lá daquela região e principalmente a questão das aulas, né? Lá no vilarejo não tínhamos aulas aos sábados. Quando nós nos tornamos adventistas, nós não íamos aos sábados na igreja, da escola. Isso foi um embate muito grande e nós perdemos 2 anos. Eu perdi 2 anos, não consegui progredir, porque simplesmente reprovavam. As faltas não eram suficientes para a reprovação e nem as notas, mas mesmo assim eles reprovavam. Poxa. E o meu irmão, preocupado com essa questão, ele levou, né, a gente para Luanda, eu e o meu sobrinho, que é o filho, o irmão, o filho mais velho dele, e fomos para Luanda, para a capital, tentando aí melhorar a questão das aulas, né? Um pouquinho mais de diálogo. Mas, lamentavelmente, lá em Luanda, nós também não conseguimos contato com o diretor para mostrar a questão do sábado. Aliás, naquela época era muito difícil politicamente, né? E aí, então, nós perdemos mais alguns anos lá. Foi por esse motivo que o meu irmão, então, entrou em contato com alguns pastores aqui no Brasil e a gente veio para o Brasil para estudar. Ah, então veio para estudar. E aí o senhor chegou aonde exatamente aqui no Brasil? Nós chegamos, o antigo, né, IAE, ele fez o chamado para a gente, junto às autoridades, né, de Angola, responsabilizando a nossa estada aqui no Brasil. E como eu tinha na época 15 anos, então não poderia ficar no internato lá no IAE. Nós fomos então para o IASP. Então eu fiquei no IASP. Chegou em São Paulo, capital, e depois foi ali na cidade de Hortolândia. Hortolândia, e lá fiz então o finalzinho do primeiro grau, segundo grau também nós fizemos lá. Não tinha barreira da língua, porque Angola também fala português, né? Isso. A língua foi um fator importante, porque a gente entendia tudo. Claro, tem alguma questão de sotaque, né? Sim. Mas não foi suficiente para a gente progredir. Tivemos algumas adaptações, é claro, fora da família, internado, né? Lá dentro do colégio, mas a filosofia era a filosofia que a gente já professava e foi uma bênção a gente estar lá no IASP durante os 6 anos. E eram só vocês três, seu irmão mais velho, você e seu sobrinho? Na verdade, o irmão mais velho veio, deixou a gente. Depois trouxe o restante da família. Ele retornou, né? Deixou o filho e ele retornou. E depois, então, ele trouxe a família dele toda para o Brasil. De onde surgiu o desejo de cursar medicina? Você sempre teve desejo de ser médico? Como que isso surgiu? Sempre eu tive esse desejo de ser médico e retornar, na verdade, para o meu país. Que nós temos, né? Hospitais adventistas lá em Luanda. No Bongo, nós tínhamos uma cidade ao sul do país. Nós tínhamos um hospital lá. E o desejo era realmente voltar para servir a igreja lá. Só que coincidiu com a época dos conflitos, né? Da guerra civil. E então, depois que eu terminei medicina, eu retornei lá.
E o senhor cursou aonde? Eu cursei medicina em Belém, Belém. na Universidade Federal do Pará. Depois que eu terminei o ensino médio, aí eu fiz o vestibular lá e eu passei lá em Belém. Eu fui para lá porque nós temos uma influência muito grande lá do Hospital Adventista de Belém. Sim. Então ele acolheu a gente, né? Me acolheu, na verdade. Na época tínhamos um programa de integração acadêmica lá no hospital, onde acolhia os acadêmicos de medicina. E nós tínhamos então a alimentação e a moradia lá. E depois de formado, o seu desejo era voltar, mas tinha essa questão da guerra civil no seu país, então o senhor ficou por aqui, começou a trabalhar no Hospital Adventista de Belém? Isso, aí eu fiquei por aqui, aí fiz a residência, voltei para São Paulo, fiz a residência em Ribeirão Preto, em ortopedia e traumatologia. E aí nós fomos para o Silvestre como obreiros, né? Médico obreiro no Hospital Silvestre. E lá no Rio de Janeiro, o senhor ficou por quanto tempo? Bom, lá ainda em Ribeirão Preto eu me casei, né? Uma brasileira? Uma linda paraense. Paraense. E nós fomos então para o Rio. Ela é enfermeira, trabalhava como enfermeira no hospital, e eu como médico obreiro no Hospital Adventista de Silvestre. Silvestre. E lá no Rio ficou por quanto tempo? Nós ficamos lá por 5 anos. 5 anos. Né? De lá, viemos para Belém. Aliás, para Manaus. Para Manaus. Em Manaus. Onde também tem um hospital adventista, tem um hospital muito influente na cidade também. Muito influente na cidade. E atualmente eu exerço a função de coordenador clínico do Hospital Adventista de Manaus e também sou professor na Universidade Estadual do Amazonas e da Newton Leeds, que é uma faculdade particular de medicina. Então, além de médico, o senhor também é professor, ensinando o ofício da... Sim, isso sempre foi o meu desejo de transmitir o conhecimento. Então, fiz o mestrado lá quando eu estava no Rio de Janeiro e concluí o meu doutorado aqui em Manaus, na Universidade Estadual do Amazonas. Muito bem, doutor. E como que começou essa história de missão na sua vida? Na verdade, a história de missão começa lá no início, quando o meu irmão se deslocou onde ele morava para evangelizar a família. Então, eu era criança ainda. Eu via missionários, né, se desprendendo de tudo e indo para lá para a mensagem, né? Então aí despertou realmente o desejo de ser igual a eles também, né? Então a missão, na verdade, já vem desde criança. Foi plantada essa semente pelo meu irmão e toda a caravana que ele levava lá. O seu irmão seguiu por essa área também? Não, o meu irmão ele é administrador e mas ele é um missionário de primeira categoria. Entendi. Lá ele fundou uma igreja nesse pequeno vilarejo. E aí, então, ele discipulou, né, pessoas, líderes locais. E hoje, no estado inteiro, onde não havia nenhuma presença adventista, nós temos várias igrejas adventistas nesse estado. Que bênção. Uma vez. E o senhor, então, se casou com uma enfermeira? Tiveram filhos, não? Nós temos um casal de filhos. Casal de filhos. A Bianca, hoje, com 18 anos, e o Miguel, com 10. E a Bianca, que já está perto aí de escolher a carreira, já tem ideia do que ela quer? A Bianca, ela termina agora o ensino médio e ela quer fazer medicina. Quer fazer medicina, Quer vai fazer seguir os medicina. passos do pai. Quer E da fazer mãe medicina. também, né? Nessa área médica. Sim, na área da saúde, né? E você acha que também existe a semente da missão plantada no coração dos seus filhos? Eu acredito que sim, porque desde pequeno eu tento realmente trazer isso para eles, né? Especialmente o Miguel, ele gosta de aventuras, então nós já fomos várias vezes em missão e eu acredito que a sementinha está plantada neles, né? Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, doutor. No próximo bloco, então, você vai falar um pouco mais dessas aventuras, Tá de certo. várias missões que o senhor já participou. Você aí de casa, então, não saia daí. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais sobre a história do Dr. Matheus. Ele que é médico ortopedista, atua hoje no Hospital Adventista de Manaus e participa de diversas missões. E vai contar um pouquinho para a gente como foram, né? Como são essas missões e como é a realidade também do povo ribeirinho que ele costuma atender. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta hoje apresentando a história do médico missionário Francisco Matheus João, ele que é angolano, mas atua no Hospital Adventista de Manaus e participa ativamente das missões para atender a população ribeirinha de maneira gratuita e voluntária.
Mas antes, mais uma vez, eu quero oferecer para você o guia de estudo da Bíblia mais recente lançado aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo. É a revista Esperança, a Origem de Tudo, escrita pelo jornalista e pastor Michelson Borges. Esse guia de estudo vai te apresentar respostas às perguntas mais inquietantes do mundo. Afinal, quem nunca se perguntou de onde viemos, para onde vamos, como fomos criados, qual que é o propósito da vida? Então peça o seu exemplar agora mesmo e descubra as respostas. Ligue para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 12 982 44 44 49. Está tudo aparecendo aí para você. Estamos aguardando o seu contato. E agora sim, vamos ver a continuação da entrevista gravada com o Dr. Mateus a bordo de um dos barcos usados pelos voluntários em missão realizada em outubro de 2023, no Amazonas. De volta então nesse momento da entrevista, hoje conversando com o Dr. Francisco Mateus João, ele que é da Angola, mas ainda pequeno veio para o Brasil por conta até da sua fé, já que enfrentava dificuldades de guardar o sábado em seu país, não conseguia avançar ali na escola por conta disso. E veio estudar aqui e seguiu a carreira médico-missionária, porque ele é formado em medicina, especializado em ortopedia. Hoje ele atua no Hospital Adventista de Manaus, mas participa frequentemente das missões, que são ações onde um barco, alguma embarcação sai da capital para a região ribeirinha para atender essa população que dificilmente tem acesso a médicos, dentistas, psicólogos. E são vários grupos, além de médicos, de pessoas voluntárias que fazem esse trabalho de atendimento, de acolhimento para essa população ribeirinha. Doutor, qual é a realidade aqui no Amazonas dessa população que o senhor tem visto bem de perto? Então, desde a minha fase de acadêmico, lá em Belém ainda, nós já fazíamos esse trabalho, né? Então, o programa de integração acadêmica, que era um grupo de acadêmicos, nós saíamos e fazíamos esse atendimento. As necessidades, elas são similares com aqui da Amazônia, são ribeirinhos que precisam da nossa ajuda. E como sempre a gente se sente mais feliz ainda quando a gente sai dessa missão, porque a gente leva um pouquinho deles também. A gente aprende com a experiência, com as necessidades deles, né? Então, uma alegria muito grande em poder minorar um pouquinho a dor deles, né? Levar medicamentos, um atendimento médico, odontológico, psicológico, a brincadeira com as crianças. Então, é muito gratificante realmente minorar um pouquinho o sofrimento dos nossos irmãos ribeirinhos. Muitas dessas comunidades ficam horas e horas de barco aqui da capital, né, doutor? Então, realmente tem feito a diferença. Existem vários projetos que fazem isso, né? O Projeto Cruzeiros é um deles, que frequentemente está, enfim. Você, como médico ortopedista, já teve alguma situação assim peculiar que o senhor encontrou em alguma pessoa que mora na comunidade ribeirinha? Uma situação crítica nessa área que o senhor pôde de fato ajudá-lo? Com certeza, com certeza. Quando a gente sai, na verdade, a gente faz tudo, né? Então, eu sou ortopedista, mas nessas localidades a gente consegue fazer quase tudo. Então, você atende a clínica médica, você atende pediatria, enfim, você atende medicina. Mas, especificamente na ortopedia, em alguns eventos que a gente sai com especialidade, então eu me detenho na ortopedia e várias situações, assim, bastante impactantes a gente tem encontrado lá. Por exemplo, na última missão que eu fui há 15 dias, eu encontrei uma fratura há 4 meses. Nossa! Né? Então, a senhora ali não tinha condições de ir para Manaus financeiramente, os rios também secaram, dificuldade de transporte. E aquela senhora, há 4 meses, né, com a perna demasiada, não conseguia andar direito, trabalhando com aquela perna fraturada. Por que nós identificamos isso? Porque agora nós temos um raio-x portátil, né, que inclusive a gente usou agora também, onde a gente identifica essas lesões na hora. É isso que eu ia perguntar, porque a sua especialidade exige uma certa aparelhagem, né, doutor? É verdade. E como que fazer isso a tanta distância, assim, levando esses equipamentos nas embarcações, mas então o raio-x portátil pode identificar essa fratura? E como tratar uma fratura com tanto tempo? Porque imagino que já estivesse calcificada, inclusive. Isso. Essa fratura, na verdade, ela calcificou, né, consolidou viciosamente, como nós chamamos, mas também tem uma área da fratura que não está consolidada ainda.
Então, eu orientei para a mobilização, não é? Ele deve ir para Manaus para a gente dar seguimento a esse tratamento, posteriormente fisioterapia. Aliás, muitos deles a gente leva para o Hospital Adventista para socorrê-los, né? Operá-los. E lá eles são atendidos de forma filantrópica, assim, sem ter que pagar pelo tratamento? Isso, o hospital tem uma missão, né? Então, esses pacientes que não têm possibilidade de custear um procedimento, o hospital investe nesses pacientes, né, tratando integralmente, operando esses pacientes para a missão, para Deus, né? A função do hospital é exatamente atender os necessitados. Na verdade, Gabi, é uma questão, a missão, para mim, é gratidão. Então, a resposta à gratidão é a missão. Então, quando você está muito agradecido por tudo que você já recebeu, está recebendo de Deus, naturalmente você precisa transmitir isso para outras pessoas. Essa é a missão. Sim. Não é? A experiência que você tem com Deus previamente e levar essa experiência para as outras pessoas. A alegria é muito grande e a gente percebe que muitas pessoas são realmente beneficiadas com o nosso trabalho. É um trabalho pequeno, né? Mas surte um efeito muito grande na vida desses pacientes. A gente está aqui finalizando uma missão diferente, que foi esse IUGO Amazônia Experience, no qual você participou, nós também acompanhamos aqui, até vestindo a camisa aqui do evento, onde 250 voluntários da Amazônia e de outras partes do Brasil também vieram participar fazendo essas diversas ações, né? Qual que é o balanço que o senhor faz desse evento propriamente dito? O balanço foi altamente positivo. Nesse evento missionário, o diferencial é que nós fomos alimentados também. Então, os missionários têm um ponto muito importante, não é? Nós precisamos dar aquilo que nós temos. Então, foi um ponto crucial, né? Impactante, as mensagens, né? Nós tivemos ali a Santa Ceia, né? Enfim, um momento espiritual muito, muito importante, que revigorou aí as nossas forças para a gente continuar levando essa mensagem para as pessoas. E atendemos vários pacientes, encontramos várias artroses, vários problemas ortopédicos, clínicos, né? A parte evangelística também fez a sua parte, enfim, toda a equipe odontológica, pastoral, foi um trabalho muito positivo. Parabéns para os organizadores, né? A equipe, a União Noroeste, a divisão que nós tivemos representados aqui também, e toda a equipe ainda Novo Tempo, abrilhantando esse evento. Legal, pastor, doutor. Agora, que mensagem você diria para quem está nos assistindo hoje, que quem sabe não é um médico, mas pode usar a sua profissão, a sua ocupação para aliviar o sofrimento alheio, dar uma palavra de conforto, aí você pode se dirigir ao público diretamente? Todos nós temos alguma coisa para fazer. Deus deu para a gente dons e talentos. Então, aquilo que Deus te deu, né, faça alguma coisa por ele. Né? Tem muitas pessoas que precisam. Então, o seu sorriso, o seu abraço, alguma coisa, com certeza, você pode impactar a vida de qualquer pessoa. E não precisa sair, vir para cá, para a Amazônia. Você, lá mesmo onde você está, você, de fato, na sua família, você pode ser missionário, né, trazendo aí alívio físico, alívio mental, alívio emocional e espiritual para as pessoas. E nós não devemos nos esquecer, né? Lá em Mateus 24, 14, o Evangelho será pregado em todo o mundo e assim nós estaremos vendo Jesus voltar. Então nós precisamos levar a mensagem da salvação nas suas várias formas, para que em breve estejamos com Jesus. Tá certo. Mais uma vez, obrigada pela presença. E o programa de hoje fica por aqui, mas fica aí o nosso recado, nosso apelo para você aí de casa, quem sabe se tornar um missionário. Seja qual for a sua área de atuação, é importante que cada um viva esse evangelho e passe para frente essa mensagem de paz e esperança. E somente quando todos tiverem a possibilidade de escolher Jesus, é que ele virá, como disse bem aqui o Dr. Matheus. Então, fiquem então com essa reflexão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.